O Kiel me pediu pra fazer esse vídeo há, tipo, 84 anos atrás. E ele já deve até ter esquecido. Mas, antes tarde do que mais tarde. Todo mundo sabe que a parte mais difícil de escrever de um livro é o meio. Pelo menos pra maior parte dos escritores. Se você não é um desses escritores, meus parabéns. Como diria Olivia Rodrigo, good for you, you look happy and healthy. Not me. Eu tenho muita dificuldade de escrever o meio de uma história, porque meios são difíceis. E daí eu decidi fazer esse vídeo com as dicas que me ajudaram a ser um pouquinho melhor em escrever meios. A primeira coisa que eu fiquei pensando foi por que é tão difícil escrever o meio de uma história. E daí eu cheguei a uma conclusão meio idiota, meio óbvia, mas eu acho que é isso mesmo, entendeu? Que é, escrever o meio de um livro é difícil porque escrever um livro é difícil, e o meio é a maior parte do seu livro. A gente tem o primeiro ato, que é mais ou menos 25% da sua história, e daí a gente tem o terceiro ato, que é mais ou menos 25% da sua história, e daí a gente tem o segundo ato, que é 50% da sua história. Ou seja, escrever o meio de um livro é difícil porque escrever 50% de um livro é difícil. Na minha cabeça faz sentido. Esse é o primeiro ponto. E daí eu fiquei pensando, por que o primeiro ato e o terceiro ato são muito mais fáceis? E daí quando eu falo fácil, eu não quero dizer que escrever um bom primeiro ato e um bom terceiro ato seja fácil, porque não é fácil. Mas pensar e planejar o que acontece no seu primeiro ato e no seu terceiro ato é mais fácil, pelo menos pra mim, eu acho que pra maioria dos escritores, do que bolar o que acontece no meio da sua história. E daí eu cheguei à conclusão de que o primeiro e o terceiro ato são muito mais fáceis porque a gente já sabe o que acontece neles. Estruturalmente. Mesmo se você nunca estudou estrutura, você sabe que no início de uma história tem uma introdução, alguma coisa que acontece que faz a história começar e alguma coisa maior ainda que acontece que faz o personagem entrar de fato na história. E no final você sabe que tem uma coisa desastrosa que acontece que vai encaminhar o protagonista pra uma espécie de batalha final, pro clímax. Normalmente as pessoas sabem o que é clímax. E daí depois do clímax tem a resolução. Mas tipo assim, o meio... Então a solução pra fazer o meio do livro ficar mais fácil de escrever é estrutura. E daí antes de começar, eu sei que tem umas pessoinhas novas aqui por causa do fio do Twitter, então eu preciso avisar que eu tô fazendo tipo uma série sobre estrutura. Então tem um vídeo sobre trama profunda e trama visível, tem um vídeo sobre estrutura em 3 atos e também tem um vídeo sobre arco de personagem. E daí eu vou usar termos que eu já expliquei nesses vídeos. Então o que a gente precisa pra fazer o meio do livro ficar mais fácil é dividir essa parte que é muito, muito grande e misteriosa em partezinhas menores, cada uma com um objetivo específico. Então, desses 50%, a gente vai ter 25%, que é o segundo ato A, e depois a gente vai ter mais 25%, que vai ser o segundo ato B. E fazendo essa divisória, a gente tem o ponto medial. Tem um escritor chamado James Scott Bell, que ele tem um livro chamado Comece Seu Livro pelo Meio, que é um livro sobre como escrever o segundo ato, e daí a dica do Scott Bell é comece pelo meio. Só que não literalmente. O que ele quer dizer com começar pelo meio é basicamente pensar no seu ponto medial e entender o que é o ponto medial. Porque depois que você entende o que é o ponto medial, o meio do seu livro fica 500 vezes mais fácil. Então, algumas coisas sobre o ponto medial. A primeira coisa é que ele também é um ponto de virada, apesar dele não ser chamado de ponto de virada. A gente tem o primeiro ponto de virada, que é a passagem do primeiro ato pro segundo ato, e a gente tem o chamado segundo ponto de virada, que é a passagem do segundo ato pro terceiro ato, mas a gente tem um terceiro ponto de virada, que é o ponto medial, e que na verdade ele é o verdadeiro segundo ponto de virada, porque o segundo ponto de virada é na verdade o terceiro ponto de virada, porque ele é depois do ponto medial, mas enfim. O que significa que ele é um ponto de não retorno. Pontos de virada, eles são momentos que a sua história vira 180 graus. Então é tipo, o seu protagonista tá lá no mundo comum, pá, primeiro ponto de virada, ele entra no segundo ato. E a gente tem o segundo ponto de virada, que é o seu protagonista tá no segundo ato e daí, pá, alguma coisa desastrosa acontece que faz ele entrar no clímax, entrar no terceiro ato. E daí a gente tem o ponto medial, que também é um ponto de virada. Então também é um ponto dessa história que as coisas deveriam, tipo, se mexer, assim. Só que daí tem uma segunda característica do ponto medial, que na verdade é o motivo das pessoas não pensarem tanto nele, normalmente pensarem mais em outros pontos estruturais, que é que o ponto medial, ele é muito mais um ponto estrutural do arco de personagem, da estrutura profunda, do que da estrutura visível. Se você não sabe qual é o arco do seu personagem, o seu ponto medial, ele não vai estar realizando a sua função ao seu potencial. A gente tem um protagonista que acredita numa mentira, ele vai passar pelo arco e daí no final ele vai aprender a verdade. Isso é um arco positivo, né? Que é tipo o arco base pra todos os outros. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre arco neutro e arco negativo. O ponto medial é o ponto em que o seu protagonista vai aprender uma parcela da verdade. Aquela verdade que parece que ele só aprende no terceiro ato, na verdade ele vai aprender no meio da sua história. Obra. Enfim, vai ter obra, gente. Vai ter obra, sempre tem obra. O Scott Bell chama o ponto medial de momento do espelho.
E eu acho que eu já mencionei que a K.M. Weiland, que é outra autora, ela chama o ponto medial de momento da verdade. São dois nomes que dizem a mesma coisa. Momento do espelho, porque esse é o momento que o protagonista olha pra si mesmo. O protagonista olha ao redor e considera todas as forças que estão contra ele, e daí depois ele olha pra si mesmo e pensa: o que eu tenho que mudar? Tipo assim, ele percebe pela primeira vez: isso não tá funcionando. O jeito que eu tenho feito as coisas não tá funcionando e eu preciso mudar em algum sentido. O que eu preciso fazer? E momento da verdade, porque essa é a primeira parte do livro que o protagonista vai entender a verdade, ou na verdade uma parcela da verdade. Porque tudo que ele tem feito não tem funcionado porque ele tem tomado escolhas, tomado decisões baseadas na mentira. E daí agora ele vai perceber: isso funcionava no meu mundo comum, mas não tá funcionando mais. E daí ele vai fazer essa mudança, que é ele indo a caminho do terceiro ato, que é quando ele vai de fato completar o arco. Então o ponto medial, ele é um ponto estrutural interno, porque esse é o momento que o protagonista vai refletir sobre os conflitos internos dele. Tipo, ele vai perceber que são os conflitos internos dele que estão impedindo ele de alcançar a meta dele, derrotar a força antagonista, qualquer que seja a coisa que ele quer. Claro que tem várias histórias que não se aproveitam dessa camada do ponto medial, disso ser um momento interno, e tem como você fazer isso só sendo um ponto de enredo, mas quando você encara o ponto medial como um ponto de estrutura interna, o meio do seu livro flui muito mais, porque você sabe qual é a mentalidade do seu protagonista em cada etapa do seu meio. A terceira coisa sobre o ponto medial é que ele não é uma cena, ele é um momento. Tipo assim, o ponto medial é uma cena, mas o momento da verdade, o momento do espelho, ele é um momento dentro de uma cena. Então, normalmente, eu gosto de pensar assim: tem a cena, que é o ponto medial do enredo, da trama visível, e daí dentro dessa cena tem o momento da verdade ou o momento do espelho. A quarta coisa sobre o ponto medial é que essa parcela da verdade que o protagonista vai entender no ponto medial, ela pode ser desde uma parcela muito pequena, e daí a grande transformação vai de fato acontecer no terceiro ato, ou pode ser uma parcela, assim, significativa, e daí no terceiro ato ele já tem tudo que ele precisa, mas aí vai virar aquela última chavinha e ele vai completar o arco. Eu diria que esse último, de tipo, ser uma parcela significativa e depois só vir uma chavinha, é mais comum. E daí eu quis trazer um exemplo de uma história que tem essa coisa de uma parcela muito, muito, muito pequena da verdade, que é Toy Story. Inclusive, eu fiquei de ver Toy Story ontem, porque eu não vejo Toy Story há muito tempo, e eu ia saber que eu ia usar de exemplo nesse vídeo, mas eu esqueci. Então eu vou colar aqui, eu vou ver rapidinho pra ver se eu não vou falar merda. Vou aproveitar esse momento pra falar de um exercício que é muito bom pra entender o ponto medial, no geral. Pegar filmes, qualquer filme, ver quanto tempo tem o filme e ir pro meio do filme. Porque filmes, eles têm uma estrutura muito, muito mais rígida do que livros. Tipo, livros, o ponto medial, ele anda. Então não adianta você abrir na página exata do meio, você vai ter que dar uma olhada assim. Mas filmes, eles normalmente têm uma estrutura muito, muito rígida. Então é muito mais fácil de enxergar os pontos estruturais. Nossa, muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu sempre esqueço que o Buzz não sabe que ele é um brinquedo no primeiro filme. Foi só eu falar que filmes têm uma estrutura muito rígida, que daí Toy Story tem um ponto medial na puta que pariu. Eu queria usar Toy Story pra falar da parcela pequena, então eu vou aproveitar e falar da dança estrutural que eles fizeram, aparentemente. A mentira do Woody é que ele só tem valor se ele for o brinquedo favorito. Então, ao longo do filme, ele vai completar o arco dele, né, que é positivo, e ele vai perceber que ele não só tem valor se ele for o brinquedo favorito, e que ele pode dividir o amor do Andy com todos os outros brinquedos e com o Buzz. E daí, como ele tem essa mentira, que é ele só tem valor se ele for o brinquedo favorito, quando entra um brinquedo novo que vira o brinquedo favorito do Andy, a meta do Woody é se livrar desse brinquedo. E daí, enfim, o Woody e o Buzz acabam num posto de gasolina e eles brigam e eles acabam saindo do carro e o Andy sai de carro com a mãe e deixa eles lá sem querer e eles ficam perdidos fora do carro sem ter como voltar. E daí, nesse momento, o Woody tem uma chance de abandonar o Buzz e ir procurar o Andy sozinho, mas aí ele percebe que ele não pode voltar pro quarto sem o Buzz. Ele gosta de ser o favorito, não só do Andy, mas dos outros brinquedos também, né? Tipo, ele tem essa posição de líder, tipo, no quarto. Porque o Woody percebe que os outros brinquedos do quarto vão ficar muito putos com ele se ele voltar sem o Buzz. E daí, assim, isso é só mentira. A única parte pequenininha de verdade que tem aí é que ele percebe que ele precisa voltar com o Buzz. Porque daí, ao longo do arco, isso vai evoluir para: claro que eu preciso voltar com o Buzz faz o Andy feliz e eu quero fazer o Andy feliz, não importa se eu sou o brinquedo favorito ou não. E daí essa transformação só vai acontecer no final. A estrutura desse filme é muito zoada, porque eu já sabia que tinha 2 clímax, tem tipo um clímax falso e daí um clímax. Tem o clímax do Sid e tem o clímax do correndo pro caminhão de mudança. Mas eu não sabia que a estrutura desse filme era tão coisada assim. E daí, pra falar como ele é coisada, é que, na verdade, o momento da verdade não acontece no ponto medial. O meio do filme, de fato, tipo, o meio do filme,
é eles indo pra casa do Sid, que é tipo, é o ponto medial da trama visível. Só que o momento da verdade em si, que é quando o Woody percebe que ele não pode voltar sem o Buzz, é tipo 10 minutos antes do ponto medial da estrutura visível. E na verdade acontece junto com o primeiro ponto de pressão. Então, isso é bem incomum, mas eu acho importante falar isso porque tem muita gente que, quando pensa em estrutura e estudar estrutura, fala tipo, ai não, esses livros sobre estrutura e essas pessoas que falam de estrutura, não sei o que, elas limitam a criatividade porque essas estruturas são formulaicas e nananana. Só que, tipo assim, nenhuma regra da escrita criativa é formulaica, elas não são prescritivas, elas são descritivas. Você tem que aprender as ferramentas e depois usar elas do jeito que elas vão servir melhor a sua história. E daí eu queria dar alguns exemplos de ponto medial. E eu espero que esse vídeo não fique muito longo e eu tenha que cortar todos os exemplos que eu dei, porque no vídeo que eu fiz de estrutura eu dei, tipo, vários exemplos de várias coisas, daí eu tive que cortar tudo porque o vídeo ficou muito longo. Em livros de fantasia ou de tipo aventura e ação no geral, o ponto medial normalmente é uma cena de ação, tipo uma emboscada, uma perseguição, alguém é capturado, alguém é sequestrado, enfim, coisas assim. Em Jogos Vorazes, por exemplo, o ponto medial é um momento que a Katniss está quase morrendo sem água. E daí o momento, na verdade, é o momento que ela acha água, porque o arco da Katniss é sobre esperança. Enfim. Em livro policial ou livro de suspense, essas coisas assim, normalmente o ponto medial é onde o detetive encontra alguma informação que ele não sabia antes que faz a investigação mudar de rumo. Inclusive, livro policial é um bom exemplo de assim, normalmente os pontos mediais são só da estrutura visível. Tem esse tipo tropo, digamos, do livro policial, é comum nesse gênero, que o personagem em si não seja tão importante. Tipo, o detetive não é tão importante. As pessoas leem porque elas querem saber do enredo em si. Então é comum que livros policiais não tenham tanto arco. Mas enfim, tem alguns que tem alguns que não tem. E daí em histórias sem ser de aventura, tipo romances ou histórias contemporâneas, é bem comum que o ponto medial seja ou uma revelação ou uma festa. E daí eu acho que, tipo, em história de romance também é comum que, tipo, o ponto medial seja o primeiro beijo do casal ou alguma coisa assim. E daí um exemplo de ponto medial que tem uma revelação é com Amor Simon, tanto o livro quanto o filme. E daí a gente tem o ponto medial, que é a cena que o Simon descobre que, tipo, foi revelado pra escola inteira que ele é gay, sem ele querer que as pessoas saibam. E daí o filme é um pouco diferente. Tipo, no filme continua sendo uma revelação, mas no filme o ponto medial é o momento que ele tá no carro com a Abby, e daí ele fala pra ela que ele é gay. E o arco do Simon, tipo, principalmente no livro, no filme é um pouco mais genérico, é tipo um arco de aceitação mais genérico, assim. Mas no livro, o arco do Simon é muito sobre, tipo, a mentira dele, eu diria que é alguma coisa do tipo, as pessoas que me amam vão deixar de me amar se eu mudar. E daí é por isso que ele tem tanto medo, assim, de falar pras pessoas que ele ama que ele é gay, porque ele acha que essa percepção que as pessoas têm dele vai mudar e que isso vai, tipo, mudar toda a relação deles e vai ser ruim, tananã e tudo mais. Uma outra coisa sobre o ponto medial é que ele pode ser um encontro dos dois mundos. Tipo, o mundo comum encontrando o mundo de aventura, o mundo do segundo ato. E daí um exemplo com Festa, que também é um exemplo que tem essa coisa de os dois mundos se encontrarem, é aquele filme Como Eu Era Antes de Você, que eu nunca li o livro, então eu não posso falar do livro, mas eu posso falar do filme, porque eu vi o filme. E a gente tem essa menina, que eu esqueci o nome da protagonista, mas eu acho que é a atriz que faz a Daenerys de Game of Thrones, que eu também não vejo, então eu não sei. Mas eu acho que é. A gente tem uma protagonista que, tipo, tem uma vida meio meh. Ela tem um emprego que ela não gosta, ela tem uma família que, tipo, não sei, ela só não tá muito feliz com a vida dela, ela tem um namorado merda. E eu diria que a mentira dela é, tipo, a vida não tem mais nada a me oferecer. Provavelmente no livro deve ser mais profundo que isso. Tipo, que nem com Amor Simon, que o arco do filme é mais genérico, porque, assim, um filme tem menos tempo pra desenvolver um arco, então o arco é um pouco mais genérico. O ponto medial é a festa de aniversário da protagonista, e daí a gente tem o mundo comum, que é a família dela, a casa dela e o namorado merda dela, e o Finnick de Jogos Vorazes, que é o mundo do segundo ato. E daí o ponto medial é a festa como um todo, e o momento da verdade é o momento que ela tá abrindo os presentes. E daí ela abre o presente que o namorado deu pra ela, e é tipo um colar com o nome dele. Tipo, uma coisa bem brega, assim. E daí ela dá um sorriso super amarelo e fica tipo, nossa, eu amei! E daí logo depois, ela abre o presente do Finnick de Jogos Vorazes, que é uma meia, tipo, listrada, que ela já tinha falado pra ele antes que era, tipo, o sonho da vida dela ter aquela meia. E daí ela fica, tipo, muito animada com a meia. E daí o namorado dela fica com aquela cara de cu. E daí a gente vê que, na verdade, ele não conhece ela. E daí a gente tem esse ponto medial que, tipo, reitera o fato de a vida tem mais a te oferecer. Tipo, você merece um namorado que não te dá um colar merda, sabe?
Nossa, ignorem a qualidade merda do meu celular, mas enfim. Vou aproveitar que eu já tive que fazer um adendo no final do vídeo pra fazer um outro adendo, né? Já que fez adendo, vamos fazer todos os adendos. Uma coisa que eu esqueci de mencionar desse filme é que o arco desse filme é muito bem pensado, porque a gente tem uma protagonista que o arco dela é aprender que a vida tem mais a oferecer e a trama visível é literalmente ela tentando convencer alguém de que a vida é, tipo, vale a pena ser vivida, assim. E daí é muito legal como a autora... Eu imagino que o livro seja, tipo, 500 vezes melhor. Mas é muito legal como a autora conseguiu conectar essas duas tramas muito bem. Agora que a gente falou do ponto medial, a gente tem que falar dos momentos antes e dos momentos depois. E daí, não é mesmo? Eu vou ter que separar esse vídeo em dois, porque lembra quando eu falei que eu esperava que esse vídeo não fosse ficar muito longo, deu dando vários exemplos? Então, ficou muito longo porque eu dei vários exemplos. Mas dessa vez eu decidi não cortar os exemplos, eu vou deixar os exemplos e daí eu vou fazer, tipo, esse vídeo ter duas partes. E daí vou ter que deixar vocês com esse pequeno cliffhanger. E os agradecimentos. Eu queria agradecer primeiro a Nádia por ter se inscrito no meu canal, muito obrigada. Eu queria agradecer ao João, ao Igor, ao Alexandre e ao Gabriel por terem se inscrito no canal, muito, muito obrigada. E eu queria agradecer a 18 pessoinhas não identificadas por terem se inscrito no meu canal, muito, muito obrigada pra todo mundo. Se você é uma dessas pessoinhas não identificadas, um OVNI. É porque o YouTube não deixa eu ver o nome de todo mundo, a não ser que a pessoa vá na conta dela e deixe eu ver o nome, enfim, é uma coisa esquisita. Então, se você gostaria de um agradecimento nominal, você pode sempre reivindicar o seu agradecimento nominal nos comentários. Eu sei que muita gente veio do fio do Twitter, então eu espero que vocês gostem. Caso você não saiba, eu fiz recentemente um fio sobre Mostre e Não Diga no Twitter, e daí, se você quiser ler, eu vou deixar ele aqui embaixo. Muito, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no meu canal, e eu espero que vocês gostem. Essa luz vai foder o meu vídeo inteiro. Então a gente vai ter 25%, que é o segundo ato A, e 25% matemática.